Boa noite aí a todos os ouvintes do LegioCast. Eu sou o César Maciel, sou o presidente da Legião da Santa Cruz. Hoje eu estou aqui com os já conhecidos membros da Legião, o professor Rafael Queiroz, o senhor Matheus Holtz, que é o nosso mestre em Geopolítica e Geografia, e o nosso executivo mor aí, o senhor Guilherme Costa. Estão sempre participando aí dos podcasts. Hoje nós vamos discutir aqui a influência que a gnose e o esoterismo têm no Brasil, sobretudo em movimentos aí como a NR, né, que é a Nova Resistência, que apesar de se utilizarem do apelo que a palavra tradição tem, não passam de um monte de garotos vislumbrados aí com Guénon, Évola, né, que são gnósticos até a medula, absolutamente aí heréticos em todos os aspectos, e para os quais a tradição, né, a palavra tradição, é uma coisa totalmente distinta daquela que nós, católicos, entendemos, né? Se você não é inscrito ainda no canal da Legião, já vai deixando seu like, ativa as notificações aí no sininho e ajuda a gente a divulgar nosso trabalho, porque estamos aí toda semana trazendo conteúdo novo para vocês. Então agora eu vou passar aqui a palavra ao professor Rafael Queiroz. Viva Cristo Rei, saudações aos ouvintes do LegioCast. Obrigado, César. Seguindo aqui, nós falaremos nesta parte, neste bloco, sobre o que é a quarta teoria política. Falaremos também um pouco de Alexander Dugin, que é o grande pensador da quarta teoria política. Ele que é um politólogo e filósofo. E também vamos enveredar aqui por uma análise de alguns erros que, na nossa avaliação, o senhor Alexander Dugin comete em suas análises. Perfeito? Então, a quarta teoria política é uma superação das três teorias políticas modernas, no dizer de Alexander Dugin, que seriam o liberalismo, o comunismo e o fascismo. Interessante que Dugin reúne todas as terceiras posições nacionais sob o epíteto de fascismos. Uma noção também basilar da quarta teoria política é a noção de Dasein, que deriva da filosofia de Martin Heidegger, um dos próceres do existencialismo. Bom, o que seria o Dasein dentro de uma interpretação dada pelo próprio Dugin? O Dasein é o sujeito histórico do projeto de quarta teoria política. Dasein tem a ver com o ser aí, o ser enquanto ente existente. Perfeito? Segundo Heidegger, a metafísica e a ontologia ocidental teriam se afastado do ser e se aproximado da essência. Segundo Heidegger, o ser não é exatamente a essência como pensavam os gregos, mas sim o ente. E disso deriva um outro conceito, que é o conceito de noomaquia. É um conceito do Alexander Dugin que tem a ver com a ideia de ser dos povos. Então, cada povo teria o seu ser próprio, o seu Dasein próprio, de maneira que esse Dasein teria direito pleno e total a existir no mundo, tal como ele se expressa culturalmente. Essa noção de Dasein dentro da quarta teoria política é muito importante, porque daí nós podemos perceber como a quarta teoria política ela está embebida de uma ideia de Rússia como sendo um povo, né, que representa bem essa noção de noomaquia hoje no mundo pós-moderno. Segundo Dugin, a Rússia seria um país arqueomoderno. Tá? Então a cultura russa seria ambígua. Ela seria ao mesmo tempo conservadora, tradicionalista, mas também moderna, porque ela se desenvolveu num contexto de mistura destes dois polos. Perfeito? A Rússia também seria única ante o universal iluminista ocidental. Então a Rússia seria um contraponto ao iluminismo ocidental moderno, tá? E
Justamente a quarta teoria política ela viria dando um subsídio para legitimar essa unicidade da Rússia perante o mundo moderno, o mundo pós-moderno. Tá? Uma coisa que é importante de nós ressaltarmos é que a quarta teoria política ela não é a mesma coisa que o eurasianismo e o nacional-bolchevismo. Há um pessoal de linha Olavetti que faz essa confusão. Tá? O eurasianismo é uma ideologia muito anterior à quarta teoria política. E o nacional-bolchevismo é uma ideologia criada pelo Eduardo Limonov. É bem verdade que o Alexander Dugin fundou o Partido da Eurásia. E é bem verdade que ele considera que as duas ideologias mais próximas da quarta teoria política são o eurasianismo e o nacional-bolchevismo. Mas ele não confunde a quarta teoria política com o eurasianismo ou com o bolchevismo, o nacional-bolchevismo, melhor dizendo. A quarta teoria política abarcaria essas duas ideologias, mas iria além delas, na visão de Dugin. Só para a gente pontuar, a ideia eurasiana ou eslavófila, eurasianismo é também sinônimo de eslavofilia, concebe que a Rússia não é nem asiática nem europeia, mas euroasiática. Perfeito? Essa noção ela vai de encontro à concepção de Dugin da Rússia como arqueomoderna, ou seja, a Rússia como uma mistura de tradição e modernidade. O nacional-bolchevismo do Eduardo Limonov se baseia na ideologia de dois pensadores alemães, que são o Nietzsche e o Ernst Junger, que acreditavam num comunismo nacional, tá? Após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, eles admitiam o comunismo desde que ele deixasse de ser internacionalista. Tá? Na Rússia, esse movimento, como eu disse, foi refundado pelo Eduardo Limonov, cujo lema é a Rússia é tudo, o resto é nada. Basicamente, essa ideia, esse lema, expressa bem a noção de Dugin da Rússia como tendo um Dazai específico, único, ante a degeneração do mundo moderno, ocidental e iluminista, como um contraponto mesmo à decadência, debacle, do mundo moderno. Um outro ponto também interessante da quarta teoria política é o seu identitarismo, que é uma decorrência da noção do Dazai. E daí nós podemos falar de um certo multiculturalismo dentro da visão da quarta teoria política. O identitarismo é a noção de que cada povo tem o direito de ser como é. Isso leva ao multiculturalismo, como nós dissemos, não o multiculturalismo New Left, mas a um certo multiculturalismo, e também a noção de multipolaridade, ou seja, de múltiplos polos de poder, em vez de uma unipolaridade, que é o que caracteriza a geopolítica atual, onde nós temos uma hegemonia norte-americana sobre o mundo, dado que os Estados Unidos é o único poder global efetivo hoje de pé. Nisso, a quarta teoria política ela estabelece como princípio basilar a luta contra o liberalismo. E o Alexander Dugin ele classifica essa luta contra o liberalismo como uma luta pelo homem e por tudo aquilo que faz o homem ser homem. O idioma, a cultura, a identidade, a história. Segundo Dugin, a quarta teoria política ela se basearia na noção de povo, enquanto que a primeira teoria política, o liberalismo, se basearia na noção de indivíduo, o comunismo na noção de classe, segundo a teoria política, e a terceira teoria política, o fascismo, na noção de nação. Então, segundo o mesmo, a quarta teoria política, ela transcenderia essas outras três, na medida em que ela incorpora a noção de povo, estaria acima de classe, nação ou indivíduo. Quanto aos erros analíticos de Alexander Dugin, nós temos alguns pontos a destacar. Por um lado, Dugin diz que ele é uma superação das três teorias políticas, incluindo aí o comunismo, e que ele, fundamentalmente, é uma superação da modernidade. Perfeito? No entanto, Dugin assume uma série de conceitos-chave que são de origem moderna e que também tem relação com
o comunismo. Exemplo disso é a ideia de identitarismo nietzschiano. Nietzsche é um autor muito evocado entre os representantes, os defensores da quarta teoria política, propagadores da quarta teoria política. Tá? E o Dugin, inclusive, ele fala o seguinte, que Nietzsche traria uma mensagem que seria a seguinte: o homem deve superar Deus, né, e o nada, para se tornar o ser, o centro de tudo. Engraçado que Dugin dá uma ênfase ao niilismo nietzschiano dentro do seguinte sentido: olha, esse niilismo é uma encruzilhada histórica, né, que mostra as insuficiências da cristandade, né, tradicional, da cristandade que se estabeleceu, né, então daí a necessidade de superar o Deus, né, cristão, tal como ele se estabeleceu no Ocidente. Aí isso significa superar o catolicismo romano, evidentemente, tá? Ao mesmo tempo que isso também levaria à necessidade de superar o nadinismo, que seria o que sobraria da morte de Deus, né? Uma vez que Deus está morto, o que você põe no lugar? Você põe o homem, você põe a razão e tal, mas isso é frágil, então você precisa ir além, né? Ir além do homem, né? Daí a ideia de Ubermensch, né? De super-homem. Essa experiência niilista a qual o mundo moderno levaria as pessoas seria o caminho, a via para uma experiência do vazio, tá? Para uma experiência do caos. Daí também o fato de o pessoal da quarta teoria política usar a estrela de 8 pontas, né? De 8 setas, melhor dizendo, que é uma estrela que simboliza a noção de magia do caos. É uma noção esotérica. Uma coisa também que o Dugin fala e que aponta para essa raiz esotérica da quarta teoria política é a noção de interiorização do absoluto para descobrir a sacralidade do ser. Ou seja, ultrapassar a Deus e o nada, né, através da experiência do vazio, do caos, via Nietzsche, seria um caminho para tomar consciência da sacralidade íntima do seu ser, né? Isso tudo também une, né, o conceito de Dasein, o conceito de esoterismo evoliano, o conceito de identitarismo e uma série de outros conceitos também de multiculturalismo, né, como nós vemos frequentemente no pensamento dos propagadores da quarta teoria política. Então é preciso entender que Nietzsche, na visão duginiana, ele é evocado como profeta do caos, tá? Então o homem já não possui mais raízes e tem de buscá-las em si, né? Haveria, portanto, uma função positiva do niilismo que abriria via para a ascensão de um tipo superior, tá? Esse tipo superior seria o Ubermensch, que seria a superação dessa condição moderna, tá? Para a gente poder compreender essa visão do Dugin, a gente tem de necessariamente vincular essa posição dele com a de Evola. O Julius Evola, ele via Nietzsche como afirmador do valor absoluto e não da vida como naturalismo, como instinto. Bom, frequentemente a filosofia, sobretudo os pensadores de linha metafísica, platônica, socrática, aristotélica, veem em Nietzsche um afirmador da vida do instinto, né, da vida da carne, contra o apolinismo grego, né, que dá primazia à razão. E a razão não no sentido iluminista. Aí nós precisamos explicar um pouquinho melhor isso. Basicamente, vamos pegar aqui o diálogo Górgias, em que Sócrates discute com Cállicles. O diálogo Górgias é um diálogo de Sócrates contra os sofistas, né, que não acreditavam numa verdade absoluta, numa verdade eterna. Tá? Cállicles é basicamente o Nietzsche do século V. O Nietzsche que viveu lá na época de Sócrates. Cállicles tinha a mesma visão, ele acreditava que o homem superior devia dominar sobre os inferiores, de maneira que Sócrates chega a colocar para ele a seguinte questão: mas o homem superior, ele domina a si mesmo? Ele domina os seus instintos, os seus impulsos? Nietzsche, quem conhece a obra de Nietzsche sabe que ele frequentemente, vamos dizer assim,
condenava, né, a obra de Sócrates por ser uma obra filosófica que teria apagado, diminuído o instinto de vida, o instinto de poder do homem, em razão de uma sujeição dos apetites humanos a uma sabedoria suprema, uma sabedoria transcendental, né, que poderia ser captada através do conhecimento filosófico, quer dizer, essa sabedoria seria o logos, perfeito? E tradicionalmente na filosofia entende-se Nietzsche como um afirmador da areté antiga dos gregos, daquela areté arcaica, micênica, que era justamente uma afirmação da força, né, contra a fraqueza. Inclusive, quem conhece bem a obra, a gente sabe que ele vê o orgulho como uma virtude e a humildade como um vício, né? Então, a concepção completamente avessa, por exemplo, à filosofia clássica e também ao pensamento católico que se funda nessa filosofia clássica, né, que herda essa filosofia clássica socrático-platônica e aristotélica. Então, para nós, Nietzsche é um afirmador da vida enquanto instinto e não da vida enquanto valor absoluto, porque nós consideramos o absoluto inerente exclusivamente a Deus, né? Ela vê esse valor absoluto inerente também ao homem, ao Ubermensch, né, ao super-homem. Então, quer dizer, é uma visão, sem dúvida alguma, esotérica, que vê o homem como um ser dotado de uma certa sacralidade, uma certa absolutidade, na medida em que carregaria dentro de si uma centelha divina, enfim, que é uma doutrina que tem raízes esotéricas. Para deixar isso ainda mais claro, o Dugin tem um artigo chamado Os Cavaleiros Templários do Proletariado, né, onde ele repete certos cacuetes do pensamento comunista. Ele diz que o proletariado ainda não cumpriu a sua missão de fazer a revolução, ou seja, é preciso uma revolução do proletariado, ou seja, é uma menção direta à noção de revolução comunista, né? E segundo Dugin, essa revolução é necessária para derrubar o demiurgo. Veja, Dugin vê então, né, o criador do mundo como um Deus falso. Novamente aquela visão, a velha visão, né, esotérica de que o Deus bíblico seria um Deus inferior, né? E segundo eles, o proletariado é o artífice do Tártaro, ou seja, extrarão o caos, né, destruição, demolição dessa ordem atual para a ascensão de uma nova ordem que traria a possibilidade da ascensão desse tipo superior, desse Ubermensch, que Évola fala em sua obra. Viva Cristo Rei, salve Maria. Quem fala aqui é Matheus Rhodes, para a gente dar continuidade ao nosso programa. Primeiramente, meus cumprimentos aos amigos Guilherme, ao César e ao Rafael. É uma honra falar novamente junto a vocês e me direcionar ao nosso seguidor, ao nosso amigo da Legião da Santa Cruz. Sobre a quarta teoria política, nos meios digitais principalmente, é comum vermos comentários a que ela se dirige, independentemente do tom utilizado, sobre ser um movimento íntegro, isso é, um movimento que possui uma cosmovisão definida, que busca unir elementos religiosos, elementos culturais, sociais e políticos para então estabelecer a sua pauta, seus valores, os seus princípios. No Brasil, o grupo que levanta o estandarte da quarta teoria política é o Nova Resistência, produzindo, enfim, os seus materiais intelectuais, doutrinários, suas análises. Tendo isso como base, que eu vou então tecer os meus comentários com o intuito de demonstrar que esta integridade doutrinária da quarta teoria política, da NR, é apenas uma pretensão e nada tem de fato. Não passa de uma falácia. No canal de YouTube da Nova Resistência há uma série, ainda incompleta o que parece, em formato de curso, sobre geopolítica. São vídeos feitos pelo senhor André Luiz dos Reis, mas veiculados institucionalmente com a intenção dita por eles próprios de mostrar qual o posicionamento, qual a visão do Nova Resistência. A geopolítica é um meio bastante interessante para a gente testar uma cosmovisão, porque ela reúne no seu corpo não só as questões diplomáticas, as negociações econômicas, etc., tudo isso que a gente vê no nosso noticiário internacional, por exemplo, mas de modo muito mais profundo, ela vai
lidar com a cultura dos povos, a formação dos estados, a história da nação e, mais importante, os juízos de valor sobre determinados conflitos, sobre determinados fenômenos. Eu divido essa minha exposição em duas partes. Primeiro, mostrando conflitos internos entre a análise geopolítica pragmática típica da quarta teoria política, da NR, do próprio Dugin, em face da cosmovisão desses atores, em face da sua filosofia religiosa. E segundo, tratando especificamente do conteúdo, do mérito referente à série de vídeos sobre geopolítica feitos aí pela NR. Então vamos do começo. A base teórica utilizada pela NR para demonstrar a sua visão de geopolítica é a de Friedrich Ratzel. Esse autor alemão do século XIX é justamente considerado muito importante por, de certo modo, ter inaugurado sistematicamente os estudos políticos na geografia, sobretudo por analisar o Estado, seu funcionamento, as suas tendências de ação, os seus fatores e aspectos materiais, como território, as fronteiras, mas também questões como as dinâmicas de poder internas, da sociedade. Ratzel desenvolveu um conceito muito importante, que é o conceito de espaço vital. Ele parte do princípio de que a expressão máxima do Estado é o seu território, entendido então não só pela organização dos poderes ali existentes, mas pela sua própria materialidade, a sua abrangência física. Ratzel, na geografia, é precedido por Karl Ritter, filósofo e historiador de formação, que iniciou uma abordagem humana na geografia que antes era basicamente naturalista, era feita por biólogos, era feita por pessoas ligadas às ciências naturais, mas não nos termos expostos pela NR, isto é, não uma abordagem humana que busque demonstrar a força do meio físico natural no comportamento, na psique humana, mas sim no sentido de colocar o homem como um ser ativo, um agente ativo, um ser construtor, lapidador do meio em que ele vive. Justamente por ter essa herança, o Ratzel concebe o Estado como uma produção humana, fruto da cultura, dos valores, do trabalho de seu povo, de acordo, claro, com os recursos naturais dispostos naquela demarcação de terra. O Ratzel, no entanto, vê que alguns povos possuem culturas superiores, mais desenvolvidas, por assim dizer, sistemas produtivos mais eficazes, que superam em muito as potencialidades naturais daquele seu território. Assim, é justo e normativo que essas nações busquem expandirem os seus territórios físicos através do Estado, para alcançarem, então, seu respectivo espaço vital, e, portanto, se torna, nas palavras da NR, como eles colocam, uma lei. Se há uma lei, é um aspecto positivo que normatiza o funcionamento da política. O Ratzel foi muito influenciado pelo contexto histórico, contexto político que vivia a Alemanha naquele momento, algo que não é muito bem trabalhado, pelo senhor André Luiz, dos Reis, mas ele de alguma forma cita. Isso é, qual é esse contexto? É a campanha imperialista alemã na África e no Oriente e a unificação daqueles reinos em torno de um Estado nacional. Essa campanha, claro, a fim de angariar fundos, terras e outras potencialidades, tanto naturais quanto humanas, para servirem ao desenvolvimento industrial da Alemanha na Europa e ao desenvolvimento de uma hegemonia alemã nessas outras regiões. Assim, os estudos de Ratzel serviram à política alemã de expansão, a campanha imperialista, sob o argumento de se tratar de um movimento natural, sem ser passível de uma crítica moral, porque tudo isso estaria atestado pela ciência moderna, por sua autoridade. Ora, no primeiro vídeo dessa série de Nova Resistência é dito de antemão que a posição dessa organização é contra a hegemonia estadunidense, sobretudo no Brasil.
e, portanto, é contra os avanços militares, econômicos, diplomáticos dos Estados Unidos, seja aqui na América do Sul, seja no Oriente Médio, seja em qualquer outra região do globo. Entretanto, vejam que essas ferramentas geopolíticas atuais dos Estados Unidos nada mais são que uma atualização, uma nuance da guerra e da expoliação das nações europeias no século XVIII, século XIX, na África, no Oriente Médio, por exemplo. Todas defendidas pelo Hatzel através do argumento de estarem naturalmente buscando ampliar o seu espaço vital. O que os Estados Unidos estariam fazendo, então, se não buscar, nos dias de hoje, o seu espaço vital? É exatamente a mesma situação que há hoje com os Estados Unidos e que havia com a Alemanha no século XIX, na época de Hatzel. Mas a ANR critica a posição norte-americana apenas, enquanto abraça, de forma sem críticas, essa teoria de Hatzel. Enquanto se vale desse conceito, né, foi erigido em função também de um imperialismo, do imperialismo alemão. O que há de diferente entre o imperialismo alemão e o imperialismo dos Estados Unidos? Ferramentas de um momento histórico apenas. Então aqui há uma contradição explícita. Vale também dizer que essa visão do Hatzel não advém do realismo de Maquiavel, por exemplo. Não é o Realpolitik, né? Não é uma política realista. Trata-se, no entanto, de normatizar essa situação de expansão, muitas vezes violenta, do território através do Estado. Passando agora a segunda parte dessa exposição, o senhor André Luiz dos Reis diz que é uma dimensão ainda mais profunda que essa material, portanto mais valorosa, da geopolítica, que se trata das suas raízes sagradas, aquilo que ele chama de tradição. Nesses termos, segundo o Nova Resistência, o meio físico natural conforma as sociedades que sobre ele se assentam, moldando a sua visão de mundo, a sua organização, o seu trabalho. Pois bem, isso num primeiro momento pode parecer correto. Se aproxima inclusivamente do pensamento do Fernando Brodel, um historiador que eu próprio já citei no LegioCast número 4 sobre geopolítica no pós-Covid-19, né? O Brodel, nas suas narrativas históricas, destaca muito o papel que a geografia física tem na construção de uma nação e das relações humanas. É necessário, porém, perceber que Brodel não busca compreender os dias de hoje, né? Não levando em conta, então, o nosso estágio de desenvolvimento tecnológico informacional. Mas ele busca, sim, estudar o passado, compreender o passado, no qual as condições ambientais se impunham muito mais que nos dias de hoje. Isso torna possível compreender porque ele defende, por exemplo, que o mar Mediterrâneo, de certo modo, forçou reis medievais e modernos a se aventurarem pelo comércio marítimo, tá certo? Séculos após séculos. Isso, no entanto, possui uma dimensão material. Primeiro, sendo o mar, nesse caso, um meio eficaz de levar mercadorias e pessoas entre a costa sul-europeia, a costa norte-africana e a oeste asiática, se torna muito fácil perceber o porquê foi utilizado, então, o mar Mediterrâneo para serem feitas, né, todas essas transações comerciais, todas essas trocas humanas, né? Segundo, porque, dado esse meio propício, são então historicamente constituídos laços humanos que fortificam-se com o passar do tempo. Tornam-se mais duros de serem rompidos sem que haja um evento externo e superior de ruptura dessa ordem social e econômica. Então, aqui a força do aspecto físico da geografia está mais no sentido de dar suporte, de propiciar materialmente um tipo de ação. Qual é, então, a diferença basilar entre essas duas visões aparentemente próximas, a da ANR e a do Brodel? Ao contrário da visão do Brodel, a qual eu já compartilhei em público, segundo o vídeo número 2 do material da ANR,
O meio ambiental possui características intrínsecas que representam deuses. Isso mesmo, no plural. Isto é, cada aspecto físico natural expressa um arquétipo espiritual próprio e específico. E esse arquétipo espiritual age na sociedade que está sobre o seu ambiente. Em primeiro lugar, essa exposição tem graves implicações teológicas. Essa visão, ela deifica, ela endeusa a natureza e a matéria, de modo a dizer que há uma centelha divina no chão em que pisamos. De modo a necessitar de uma visão religiosa de panteísmo para se afirmar. E um panteísmo que deve ser definido como pagão fetichista, isto é, a deificação da matéria e da natureza em diversos deuses, aqui o aspecto pagão, que correspondem aos objetos inanimados da natureza, aqui o aspecto fetichista. Por exemplo, o Deus Sol, o Deus Água, o Deus Terra, o Deus Monte, enfim, uma infinidade de deuses que têm a sua expressão em seres inanimados da natureza. Essa cosmovisão é típica, ao menos nos dias de hoje, permanece assim, de tribos africanas subsaarianas. Mas, de uma forma um pouco mais geral, é uma cosmovisão tipicamente indígena. Não tem nada a ver com a tradição clássica da nossa filosofia. O senhor André dos Reis também se vale de uma relação também proposta por Hatzel sobre os povos do mar e os povos da terra. Para o Hatzel, os povos do interior do continente irão se voltar invariavelmente em busca do mar, vão buscar se expandir em busca do mar. E os povos já alocados em áreas costeiras ou em ilhas, eles vão se expandir de modo mais pontual, de modo mais vertical, fazendo colônias em outras costas que vão sendo descobertas. Entretanto, a história mostra como esse determinismo é falso. Os portugueses, um povo de tradição na navegação e banhados pelo mar, ao se instalarem no Brasil, não se contentaram em fundar colônias pontuais na costa do Brasil, mas também se interiorizaram. O mesmo ocorreu na formação dos Estados Unidos, um povo de tradição navegante. Um povo insular como os ingleses chega então à costa dos Estados Unidos e gradativamente se interioriza a oeste, não se contenta em fazer colônias na costa leste dos Estados Unidos. O projeto de Hitler, por exemplo, sendo a Alemanha um país continental, era expandir seus domínios a leste, através da terra. E não conquistar o Atlântico, por exemplo, chegar às Américas. Não tinha nada disso. Os antigos mongóis, oriundos da parte interiorana do continente asiático, tiveram tanto campanhas contra as ilhas japonesas, a oeste, tanto passando pelo Oriente Médio, chegando à Europa, a leste. A China, que possui sua população praticamente toda no litoral, há pouco tempo apenas se preocupa em expandir suas potências militares marítimas, a construção de portos, tendo essa parte do seu exército bastante tecnológica, enfim, empreendendo campanhas nesse sentido. Ou seja, não há um arquétipo espiritual, um valor metafísico intrínseco ao meio ambiente, qualquer que ele seja, que se imponha e determine o futuro dos povos. O que há é um contexto dinâmico que abarca os homens e as suas produções intelectuais, o seu trabalho, condições ambientais favoráveis ou desfavoráveis a determinada prática. Então há uma relação dinâmica entre todos esses agentes. Toda essa exposição, apesar de pretensamente séria, não deixa de ser engraçada, porque então o senhor André dos Reis diferencia a geografia política, dotada do arcabouço mais estruturalista, mais teórico, mais sintético, em termos de abraçar outras disciplinas consolidadas, diferencia isso da geopolítica, como um estudo mais utilitarista, mais prático, inclusive, mas não menos científico. Ao mesmo tempo em que diz que a NA se preocupa então com a tradição. Mas todo esse paganismo vomitado como teoria em geopolítica não tem um mínimo científico e nada tem a ver com a tradição do Brasil.
Em segundo lugar, essa visão da NR eu reputo como essencialista. Quando se defende a existência de arquétipos espirituais deificados na natureza, se admite um caráter fixo dessa entidade espiritual. Ora, já que ela representa uma centelha do Logos, uma centelha de um Deus primordial. Se esse caráter divino molda os povos que estão sob a sua conformidade, as suas expressões na Terra, as expressões desses povos na Terra, então a sua política, a sua economia, os seus valores, o imaginário popular, são também fixos e divinos. Se são fixos, não podiam ser de outra forma. Se são divinos, não são moralmente reprováveis. Por isso eu chamo essencialismo. De modo mais simples e mais direto, o essencialismo pode ser expresso pela frase: as coisas são o que são, porque assim são, e não podiam, nem poderiam ser de outra forma. As coisas são assim porque são as representações de deuses. Alguém aí pode, no entanto, se indagar se essa visão essencialista não é a mesma difundida, por exemplo, por Parmênides, adotada por Aristóteles e os escolásticos, que é algo que nós também adotamos. Ou seja, aquela máxima que o ser é e não pode não ser, o não ser não é e não pode ser. Isso, no entanto, é muito simples. Essa filosofia clássica trata da metafísica do ente e da essência, de objetos e substâncias, e então das suas respectivas características essenciais e acidentais. O que há de errado na abordagem geopolítica, histórica e cosmológica da NR é transpor esse essencialismo para eventos sociais, para as ações humanas que têm um fundo de construção histórica, não essencial. Esse panteísmo pagão fetichista, além das razões teologais e filosóficas, se mostra também inconsistente com o próprio pensamento e posicionamento da NR, do Dugin, da quarta teoria política no geral. Se cada cordilheira, cada rio, cada campo guarda em si uma entidade divina, não há razão para combater o liberalismo, o progressismo, o iluminismo, o comunismo, o fascismo, o imperialismo. Não há por que buscar acabar com as posições entre senhor e escravo, tratando de uma nação e outra. Não há por que se comover com a pobreza na África ou com a desigualdade social na Europa, pois tudo isso é fruto da determinação de um Deus cristalizado na natureza sobre um respectivo povo. Além disso, essa cosmovisão da NR é confrontada pela própria realidade, pois diversos países e povos passaram por transformações políticas, econômicas, culturais, em sentidos completamente opostos. Como isso é possível se estão sob a égide de um arquétipo espiritual deificado específico? Simplesmente não é possível você se apegar à realidade e se apegar ao mesmo tempo à cosmovisão do Nova Resistência. Portanto, o autor do vídeo simplesmente, no mínimo, não sabe do que ele está falando. Ele não domina os conceitos da geografia e da geopolítica. É incapaz de colocá-los à prova, articulá-los com os fatos da história, mesmo da realidade presente. E isso mostra que todo esse material produzido pela Nova Resistência não passa de panfletagem, travestido de conhecimento em geopolítica, sendo, na verdade, meramente uma visão religiosa e filosófica totalmente anticatólicas, independentemente de haver cruzes e musiquinhas épicas colocadas como fundo desses vídeos, de modo a atrair muitas pessoas que estão justamente indignadas, tanto com a esquerda quanto a direita, e buscam na religião, buscam, sobretudo, no catolicismo, respostas para o nosso mundo, para os nossos tempos de hoje. A cosmovisão, portanto, da quarta teoria política representada no Brasil pelo Nova Resistência, que busca
integrar filosofia, religião, história, geopolítica, tudo isso num escopo único, não passa de um falso discurso, não passa de mentira. O que ali é um corpo disfuncional, o que há ali é um Frankenstein horroroso. Então eu, professor Rafael, vou dar continuidade aqui à nossa exposição, agora falando um pouco sobre a teologia da história do senhor Alexander Dugin em relação à visão que nós católicos temos da história, desde um ângulo filosófico ou também teológico. Será que há a possibilidade de uma conexão entre a cosmovisão duginista e a cosmovisão católica? Eis a questão. Pois bem, em primeiro lugar é preciso lembrar o seguinte: o senhor Alexander Dugin, que é o pai da quarta teoria política, ele vê a história sob diversos ângulos, e uma das bases das quais ele usa para refletir sobre a história é Évola, né? E Évola, ele tem uma visão cíclica da história, que é uma visão fundada na cosmovisão hindu, né? Daqueles ciclos que se repetem, onde ao fim de cada ciclo histórico acontece um período de decadência que os hindus chamam de Kali Yuga. Nós estaríamos vivendo exatamente isso, dentro da concepção evoliana e também duginista, ou seja, um período de decadência final correspondente ao Kali Yuga. Ela vai tirar algumas conclusões a respeito desse momento histórico que nós vivemos, de decadência final, de Kali Yuga, que são os seguintes. Em primeiro lugar, é como se esse momento fosse uma avalanche. É impossível resistir à avalanche, ou seja, ela vai acontecer inevitavelmente. Em segundo lugar, ele usa a metáfora do cavalgar o tigre e também do manter-se de pé entre as ruínas. É muito comum ouvirmos em meios evolianos essa frase. O que resta ao homem é manter-se de pé entre as ruínas, ou seja, as ruínas são inevitáveis. Não há possibilidade alguma de evitar que o arruinamento definitivo aconteça. Ele vai acontecer porque é uma lei cíclica da história. Então, essa visão evoliana, que é também um pouco a visão de Dugin, consiste numa concepção fatalista da história, que entra em total contradição com a concepção católica de história. Para nós católicos, a história não é cíclica, ela é linear. Na concepção hindu, a história, na verdade, é um fluxo repetido de ciclos que vão e vêm, que voltam perpetuamente. Essa noção de Kali Yuga, portanto, é estranha à visão católica, que vê a história como um desenvolvimento que vai da criação, passando pela Antiga Aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte na cruz, a Era da Graça, que é a Era da Igreja, até o juízo final, que seria o ápice de toda a história, a finalização de toda a história humana. De modo que, na cosmovisão católica, a história é um misto de liberdade humana e providência divina. De modo que o homem ele pode interferir, sim, no desenvolvimento do processo histórico. Não existe fatalismo no processo histórico, como quer Évola e como quer Dugin. Um exemplo disso são os relatos do Antigo Testamento sobre a relação do povo de Israel com o Senhor Deus, onde Deus diversas vezes decretou castigos ao povo que foram decorrência da desobediência, da quebra do pacto. Ou seja, esses castigos não estavam destinados a acontecer fatalmente, eles aconteceram porque houve desobediência. E eles poderiam ter sido levantados se o povo tivesse feito penitência. Deus frequentemente enviava um profeta para avisar que ele iria castigar o povo se ele não fizesse penitência e não se arrependesse. Um caso emblemático é o caso do profeta Jonas, que foi anunciar um castigo à cidade de Nínive. A população se arrependeu, se penitenciou, se vestiu de saco, e aí o castigo não veio em cima do povo, mostrando que na concepção hebraica e católica
e neste ponto é uma concepção só de história, uma concepção linear, não existe fatalidade. E o não existir fatalidade tem uma consequência, que é a seguinte: nós devemos resistir ao mal na história. Nós não podemos nos entregar ao mal. Não é essa a postura de Dugin, nem a de Evola. Ok? Evola concebe que não existe nenhuma possibilidade de resistir ao mal que está posto no processo do Kali Yuga. A única coisa a se fazer é criar condições para que, assim que o Kali Yuga acabar, os novos homens que serão responsáveis por uma nova idade de ouro possam estar prontos para desempenhar a sua missão. Portanto, caso com aquilo que nós expusemos na primeira parte da nossa fala, que é aquela noção do Ubermensch Nietzscheano, que segundo Evola é a afirmação de um valor absoluto que seria útil para a construção dessa elite, dessa nova elite que guiaria o mundo nessa nova fase de uma idade de ouro revivida depois do fim desse processo. Uma coisa também interessante é a concepção de Alexander Dugin sobre o anticristo. Qualquer um pode procurar aí na internet um artigo do Dugin sobre o anticristo, em que ele diz que o anticristo só vai se manifestar quando o catecon cair. O catecon é aquele que segura, dentro da tradição teológica, a manifestação do anticristo. Há uma passagem, do apóstolo São Paulo em 2 Tessalonicenses que diz que há algo que segura a manifestação final do mal, que seria o anticristo. E aí alguns interpretam como sendo o catecon, e como sendo o catecon um rei. No caso, Dugin interpreta nessa linha. Há alguns católicos que falam de um rei francês que, enfim, vai aparecer para restaurar todas as coisas. O pessoal da TFP fala da Bagarre, E o Dugin fala do czar russo. Então ele diz o seguinte, que desde o momento que o czar russo caiu, lá em 1918, o desencadeamento final do mal começou na Terra. Então, quer dizer, quem segura a manifestação do anticristo, segundo Dugin, é a Rússia. É o czarismo russo. Quando nós sabemos, na verdade, que partindo de uma interpretação de São Tomás de Aquino, de 2 Tessalonicenses, quem segura não é nem um rei francês, nem o czar russo, mas sim a doutrina ensinada infalivelmente pela Igreja Católica. Quem segura o desencadeamento final do mal, a manifestação do anticristo, é a Igreja Católica. Então, segundo São Tomás, no momento em que a doutrina passasse a não ser mais ensinada com maestria e com segurança, é que nós teremos sim esse desencadeamento final. Logo, a percepção de Alexander Dugin sobre a história é completamente incompatível com aquilo que a Igreja ensina. Outra falha de Dugin é no que tange a uma metafísica geopolítica, em que ele trata a terra e mar como princípios metafísicos. Nesse sentido, o Dugin concebe que civilizações marítimas são civilizações fadadas a serem fatores dissolventes da história, fatores de desordem moral, de desordem espiritual e de decadência, enquanto que civilizações terrestres seriam fatores de ordem. Porém, se a gente olha historicamente, a gente percebe que isso nem sempre funciona. No caso, por exemplo, de Portugal, que era uma nação fundamentalmente marítima, o seu papel foi muito para além do que foi, por exemplo, a Inglaterra, que também era uma nação fundamentalmente marítima, porém uma nação de lojistas, uma nação voltada fortemente para o aspecto material da vida. Portugal não. Portugal, por onde passou, buscou ordenar as sociedades dentro de um quadro de catolicismo, de religião, de moral, de estrutura social muito sólida. De maneira que isso aí nem sempre acontece. Então é uma falha do pensamento de Dugin,
essa tentativa de encontrar na história uma regra, uma lei, segundo a qual todas as civilizações marítimas são sempre civilizações promotoras da dissolução. Não foi o caso de Portugal. Bem, primeiramente parabéns aí ao Queiroz e ao Holtz pelas exposições, né? Sempre brilhantes. Mas não deixa de ser curioso e intrigante para mim a maneira como a INR acredita no Kali Yuga, né? E no Évola e em outras baboseiras gnósticas. Não que Évola não tenha algo a ser aproveitado na obra dele, mas no fundo é gnóstico, então a esmagadora maioria da obra dele deve ser descartada, né? Então, assim, a INR acredita no Kali Yuga e acredita em Évola ao mesmo tempo em que tentam formar um movimento revolucionário, né? Qual o sentido disso, afinal? Porque se o Kali Yuga é uma avalanche que não pode ser parada, a INR, para todos os efeitos, então, ela é inútil, completamente inútil, não tem uma razão de ser, né? Nada que já não soubéssemos, né? Aqui na Legião. Bem, já que não há o que ser feito, eles deveriam, então, pelo menos, né, deixar de lado a política e praticar as macumbas que eles fazem, né? E parar de nos brindar com tantas doutrinas exóticas. Porque eles, na verdade, o pessoal da INR tenta importar para o Brasil, né, há muitos anos já, o pessoal ali de dentro, várias doutrinas pagãs, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, não quero citá-los, né, não estamos aqui para isso. Vamos deixar aí as indagações para um outro momento. Quando eu tive a ideia de fundar uma associação de nacionalistas e tradicionalistas católicos, que é a Legião, eu pensei justamente que a maior utilidade disso seria fazer frente à esquerda e à direita, né, do país, para tentar construir uma via política que de fato representasse aí a maior parte da população brasileira que é católica e que pudesse representar também em algum grau os valores que permeiam aí a identidade histórica, né, de formação do Brasil, que está diretamente ligada ao anseio do Império Português de expandir as fronteiras da cristandade. Como nós já estamos cansados de saber, né, tanto a direita quanto a esquerda, que hoje brigam aí e rasgam o país, né, com essa polarização doentia, atirando aí o Brasil nessas crises cíclicas, nessa miséria, nesse subdesenvolvimento que nunca passa, né, afinal entra governo, sai governo, o Brasil continua derrapando, não tem um projeto nacional sólido, né? Então tanto essa direita quanto essa esquerda liberal são profundamente permeadas por ideias que não são apenas não católicas, né? Mas são anticatólicas desde o princípio. E todas essas ideias têm como pano de fundo, em algum grau, a gnose, né? Que de certa forma é a mãe, né? O fermento da massa aí de grande parte das ideias que permeiam a direita e a esquerda hoje. A esquerda, como nós já sabemos, com essa tentativa de desconstruir a própria realidade, né, e substituir a realidade pelo discurso ideológico, como se quisesse aí se desprender da criação de Deus, né, criando uma realidade paralela, né, que no fundo é um mimetismo tosco e deformado da verdadeira realidade, né? Não dá para se desprender da realidade. Tudo que a esquerda faz é fazer uma espécie de mimetismo doentio da verdadeira realidade, né, defendendo, por exemplo, contra a família tradicional, um modelo de família que na verdade, né, que são os homossexuais e tudo mais, aonde por mais que seja uma relação anormal, antinatural, sempre vai haver ali o papel de um passivo, né, e um ativo. Então é sempre um mimetismo tosco, satânico da verdadeira realidade. Fora que a esquerda sempre tenta emplacar Deus como uma figura feminina, né? Tudo isso, para quem conhece o ocultismo, conhece a gnose, não é novidade, né? Isso tem um pano de fundo gnóstico. Muito embora a maioria do pessoal de esquerda, né, os idiotas, não saibam disso. Então você tem essa esquerda, do outro lado você tem a direita brasileira, que dispensa comentários, né, chancelada pelo senhor Olavo de Carvalho, que, como todo mundo sabe, já não é mais nenhum segredo, é um gnóstico obstinado, né, e assumido, que tem o passado ligado a seitas esotéricas, né, taricas de diversos tipos. O filho dele é sheik em uma dessas taricas, se eu não estou enganado. É uma direita que combate a esquerda aí, não com a luz da verdade, como deveria ser, mas que polariza a esquerda até naquilo em que ela é péssima, né? Chegando a dar vozes aí a terraplanistas
militantes anti-vacina e toda sorte de maluquices aí, né? Que a cabeça senil do Olavo é capaz de proferir. Então, em meio a esses dois lados, nós temos algumas iniciativas nacionalistas no Brasil, né? Recentemente tem surgido mais. E, infelizmente, a gente observa que o mesmo ocorre também nesse nicho nacionalista, né? A NR é só um dos muitos exemplos aí que a gente pode citar de grupos nacionalistas que, infelizmente, em vez de se fundamentarem na doutrina católica, naquilo que é de fato a identidade do Brasil, tentam importar doutrinas pagãs, né? Nacional-bolchevismo e coisas assim, né? O caso da NR é peculiar porque eles se utilizam de uma retórica bastante robusta em favor da restauração de uma suposta tradição, né? E falam de combater a modernidade. Tudo isso enquanto eles aceitam no meio deles gente absolutamente alheia ao que é de fato a tradição do Brasil, né? Cuja expressão mais potente é a fé católica. E para ilustrar isso que eu disse, né, bastaria citar aqui que dentro da NR você tem ocultistas, tem satanistas, né, como o próprio fundador da NR, né, o Rafael Machado. Eu conheço o Rafael Machado, não pessoalmente, mas tive contato com ele assim por muitos e muitos anos, desde a época dos encontros evolianos, quando o Duguin ainda vinha ao Brasil, né. Vi o senhor Rafael Machado defendendo por várias vezes aí o satanismo, né. Ele pregava abertamente que o Deus cristão é o demiurgo. Então, enfim, é um gnóstico também. E tem outras pessoas lá dentro da NR que praticam coisas também bastante esdrúxulas, né, do ponto de vista sobrenatural. Mas prefiro não citar nomes, né. Mas quem conhece esse pessoal de perto da NR sabe o quanto o cerne ali da nova resistência é hostil com o catolicismo tradicional, né, que eles consideram judaizante. É engraçado, né? Para eles o ocultismo, a cabala não tem nada de judaizante, né? Judaizante é a fé do homem que morreu pelas mãos dos judeus, né? Do Deus homem que morreu pela mão dos judeus. Muito, muito conveniente, ou inconveniente, melhor dizendo, né? Mas enfim, uma coisa que tem que ficar bastante clara então quando a gente fala de NR é que quando a NR fala de tradição, eles não estão falando das tradições que são de fato as tradições formadoras do Brasil, né? Tradições católicas e tudo mais, não tem nada a ver com isso, né? Eles falam de tradição num sentido esotérico, gnóstico da coisa. Então isso tem que ficar muito bem compreendido, para que as pessoas não sejam enganadas pelo discurso que eles fazem, que às vezes, de fato, parece ser um discurso nacionalista, um discurso bem intencionado. Bem, o campo de batalha da política no Brasil está absolutamente contaminado, né? Até quem deveria defender a tradição católica no Brasil acaba por se aliar aí a um desses lados citados, né? Já vi muitos católicos aí definharem para o liberalismo, ou acabarem defendendo a esquerda, né? Do senhor Ciro Gomes, ou então por uma falta de posição católica na política, acabam se aliando às NRs da vida, né? As muitas NRs da vida que você tem aí. Justamente por isso é importante ressaltar o trabalho que a Legião da Santa Cruz tem executado nas mídias sociais, né? Quer erguer nesse país uma alternativa política que não receba o influxo dessas ideias danosas, né? Não só da NR, mas ideias liberais, né? Ideias da esquerda como um todo, e que combata todas elas tendo como finalidade a instauração de um governo que se submete à verdadeira religião e ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que possa impor a ordem aí de cima para baixo, porque a paz é fruto da ordem e sinceramente ninguém é doido aqui o suficiente para dizer que o Brasil é um país ordeiro, né? Então é esse o objetivo da Legião, né? Esperamos que possamos fazer isso pautados na doutrina e na fé católica, né? Da qual ninguém pode se salvar aí se não for adepto. E por fim, com essas constatações de que a militância política no Brasil está profundamente doente, por falta de adesão à verdade, né? Eu acho que esse é o cerne da questão toda. Ela está fundamentada, né? Os frontes políticos no Brasil estão fundamentados em doutrinas falsas, e esse é o grande cerne do problema.
Posso dizer que nós aqui na Legião somos um foco de luz em meio à escuridão, né? Nós somos pequenos, mas ao menos nós temos a verdade do nosso lado. E estamos orgulhosamente sós, né? Contra todos os inimigos aí de Deus e da pátria. E não fazemos concessões à mentira, né? Seja a esquerda, seja a direita, seja para essas terceiras posições cuja fundamentação não está centrada naquilo que é a tradição verdadeira do Brasil, né? Então é isso, né? Espero que tenha ficado claro aí. Agradeço a participação do professor Rafael Queiroz, né, do Matheus Holtz. Ambos expressaram aí duas visões extremamente bem fundamentadas, né? Sempre expressam. Espero que eu tenha conseguido situar a Legião em meio a todo esse caos que o Brasil vive, né, como uma alternativa viável, uma alternativa católica, uma alternativa tradicionalista, que não vai para o rumo do liberalismo, né, que respeita a doutrina social, os direitos trabalhistas, né, e consegue conciliar isso com uma pauta moral fundamentada no Evangelho, né, e não em convenções sociais, como é o suposto conservadorismo, né, em mero bom mocismo. Peço desculpas aí aos camaradas e aos ouvintes pela ausência do Guilherme Costa, que nós anunciamos no começo do podcast que participaria, né? O Guilherme é um dos nossos legionários aí mais leais e comprometidos e dirige a Legião junto comigo e os demais participantes aqui do podcast, né? A saber, o próprio Queiroz e o Holtz mesmo. O Guilherme está em repouso com suspeita de Covid e eu peço a todos aí que rezem por ele, né? Rezem pelo fim da pandemia no Brasil e rezem por mim e pela Legião também. Então é isso, pessoal. Viva Cristo Rei e até a próxima. Até o próximo podcast. Espero vocês aí conosco.